concede que nos reunimos em tua casa mais um sábado, esse sendo o último sábado do ano, e aqui estamos e a palavra que estou em nossos lábios é gratidão. Gratidão porque durante todo esse ano o seu cuidado preparando para a igreja que não cabia foi visível e sentido por teus olhos. Obrigado, Senhor, porque este pequeno povo, mas um povo muito feliz, guardaram-se, Pai, firmes em tua palavra, em teus preceitos, e aqui estão, no último sábado do ano, dizendo obrigado, Senhor, por tudo que operaste nas nossas vidas durante todo esse ano. Abençoa a esta igreja que hoje se congrega para te adorar. O homem não vem aparecer, o homem não vem ser o atraente da plateia desta manhã, mas que a aplicação desta manhã venha ser a palavra de Deus. Que o Espírito Santo do Senhor esteja pairando sobre a tua igreja, falando a cada coração e a cada mente neste momento. Em nome do nome de Jesus. Amém. Feliz sábado. Final de ano, né? Estou lembrando agora, estava ali pensando, olhando atrás, aqui. Eu estava lembrando do pedido de salvo, quarta-feira. Salvo foi um pedido especial, eu disse que isso deveria estar em nossos lábios todos os dias. E ainda mais agora no começo do novo ano. O pedido foi o seguinte: que nós esse ano possamos nos aproximar mais de Deus. Que maravilhoso, né? Que tenha seu pedido hoje à noite, quando você ficar naquele momento da que a gente não vai ter pedido, pedir, Senhor, que você não conquiste isso. Faça isso a Deus, Senhor, me ajude a esse ano eu me aproximar mais do Senhor. Você não pode obter vitória maior que essa, que você está mais perto de Deus. Essa é a maior vitória, porque você pode conquistar o que for esse ano. Se Deus não estiver do seu lado, com você, as suas vitórias não significarão nada, certo? Então, que Deus nos abençoe. Abre a palavra do Senhor aí no livro de 1 Samuel. Esse sermão eu estudei há algum tempo atrás, eu já destinado a pregar aqui, e eu estudei sermão, detalhei sermão. Aí no dia, na quarta-feira, eu vim aqui para a igreja, assisti um culto e o irmão que veio convidado para pregar, ele pregou meu sermão. Assim, pregou com outras explicações, mas exatamente o que Jesus fez que eu ia pregar, mas eu vou pregar. Porque Deus me deu esse sermão e ele tem falado, quando você me convidou para pregar novamente, e Deus imediatamente eu me disse, prega aquele sermão. Então, vamos falar sobre isso hoje. Tem uma historinha que diz o seguinte: conta uma historiazinha, uma favozinha, isso não é verdade, mas é só para ilustrar a bondade e o compromisso que Deus tem com a gente, que nós devemos ter para com Deus. Conta a história que dois irmãos ficaram órfãos quando seus pais morreram e eles herdaram a propriedade do pai. Então, dividiram as terras, cada quem ficou com um lado, uma parte da terra, outra ficou com outra parte, mas ali tinha naquela fazenda uma capelazinha. E eles enfrentaram um ano de grande seca, no qual não puderam plantar nada. Alguns anos de seca não puderam plantar nada, e seus recursos de alimentos já estavam acabando. Ambos preocupados com aquela seca, com a possível fome que se aproximava, decidiram juntos, como irmãos, e aquela capelazinha da fazenda ia fazer uma oração a Deus, pedindo por chuva, que Deus abençoasse a nossa chuva. Diz a história que ambos foram lá, fizeram a mesma oração juntos, e foram terminar suas orações e saíram, cada quem para a sua propriedade. A questão é, quando chegou em casa, um armou uma rede e se deitou-se, e ficou ao redor dele. O outro pegou seu animal, botou o arado e foi capinar a terra seca e árida. E o irmão que estava na rede disse assim: você é louco, cara, como você vai capinar a terra seca desse jeito? Aí o irmão disse o seguinte: nós não saímos da igreja agora, não pedimos por chuva? Pedimos, mas não choveu ainda. Mas se nós pedimos, nós temos que confiar que Deus vai mandar. Conta a história que aquele irmão que estava capinando conseguiu preparar o solo e nada choveu. Mas à noite, Deus mandou chuva e quando amanheceu o dia, estava tudo regado e aí foi muita chuva. Aquele outro irmão que não preparou o solo, tentou preparar o solo, mas agora não dava mais, porque a terra estava muito bêbada, muito pesada, não conseguiu. Moral da história: um teve uma boa lavoura porque confiou em Deus, mesmo sem ver o milagre. E o outro não teve, porque esperou o milagre para depois ser fiado. Então, assim, nós temos que confiar em Deus em qualquer circunstância. Deus ele pode fazer tudo, mas quando você faz a sua parte, se eu não faço a minha parte, Deus abraça a parte dele. Livro de 1 Samuel, capítulo 17, a passagem bíblica que vamos estudar essa manhã. Abra suas Bíblias, logo em seguida vamos orar, falar com Deus mais uma vez, pedindo a Deus sabedoria e entendimento da palavra. Amém? Amém. Oremos. Grandioso Pai, obrigado pela oportunidade
pelo privilégio que temos de estar na tua casa, na casa de oração. Obrigado, Senhor, pela coragem que o Senhor tem em usar um pecador imerecedor e infiel como eu, Pai. Senhor Deus, sim, infiel, porque a Bíblia diz que a nossa fidelidade, os nossos atos de justiça, comparado à justiça do Senhor, é semelhante à trapo de imundícia. Por mais justo que tentamos ser, Pai, o Senhor é sempre melhor do que nós. Mas o Senhor nos usa, o Senhor nos capacita, o Senhor nos chama para a tua obra, e obrigado por esse chamado que fez a cada um nesta manhã. E aqui estamos para dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, assim como disse o profeta. Senhor Deus, nesta manhã vamos estudar a tua palavra, que não seja diferente de como outras vezes. Que o Senhor venha a ser o diretor, venha a ser o professor, venha a ser o pregador nesta manhã. Que o homem seja apenas um instrumento, que o homem se permita ser usado pelo Senhor. Em nome de Jesus, que a tua mensagem encontre um espaço especial no coração dos teus filhos e que surta um efeito positivo na vida deles. É o que te pedimos e já te agradecemos no doce e sagrado nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. E diz o seguinte, 1 Samuel, capítulo 17, vamos ler a partir do verso 3. É uma história fantástica aí para nós estudarmos. Vamos ler a partir do verso 3. E diz o seguinte, verso 3. Estavam estes no monte do lado da Belém, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles um vale. Pronto, vamos dar uma pausazinha. Vamos agora falar um pouco sobre esse primeiro verso. Aqui está falando sobre uma batalha que estava para acontecer. Aqui diz os israelitas, você vai ver o seguinte, está falando sobre os filisteus. A Bíblia diz que os filisteus estavam em um monte e os israelitas no outro monte. E entre eles havia um espaço que se chamava de vale. Para vocês terem noção, quando você vai estudar a Bíblia, você vai entender como aconteciam as guerras no Antigo Israel. Era assim que as guerras aconteciam. Duas nações determinavam que brigavam contra a outra, lutavam contra a outra. Mas não era assim. Chegar lá, quando a guerra era combinada, quando eles tinham uma combinação de guerra que vamos lutar, vamos. Eles escolhiam o vale era demarcado e somente dentro daquele vale poderia acontecer a briga. Então aqui está dizendo que os filisteus chamaram o povo de Deus para uma briga, os israelitas. E diz que eles escolheram o vale, separaram o vale, demarcaram o vale e um chegou do lado. Vocês têm noção do campo de futebol, né? Vamos imaginar um campo de futebol. De uma arquibancada, uma plateia uma torcida chamada filisteu. Do outro lado, a outra torcida chamada israelita. E no meio, um vale. E a Bíblia diz que somente naquele vale a briga poderia acontecer. Por isso que algumas vezes quando você fala em guerra, quando você fala em batalha na Bíblia, você vê em algum momento, a Bíblia diz assim, que eles corriam. Porque eles sabiam que se saísse da demarcação do vale, ninguém poderia morrer. Ninguém poderia lutar. Então assim, era costume que eles, quando a guerra era combinada, quando era uma invasão não, mas quando era uma tomada de cidade não, mas quando era uma guerra combinada entre dois reis, isso acontecia. Demarcavam o vale e isso acontecia. Queridos, a Bíblia diz que de um lado estava o povo de Deus, porque toda a criatura foi criada por Deus. Por mais que os filisteus estavam de forma errada, eles também eram filhos de Deus. Estava do lado do vale, estava o povo de Deus, mas agora controlado pelo inimigo de Deus. E do outro lado, os filhos de Deus controlados por Deus. A Bíblia diz que entre eles havia um vale, a gente acabou de ler. O vale citado aqui na Bíblia, queridos, ele representa também os diversos vales que nós enfrentamos, que nós passamos durante todo esse ano de 2022. Quem esse ano não passou por grandes tribulações, por grandes vales? Em outra pregação aqui, eu contei uma historinha do pensamento que eu vi um dia desse, um escritor que diz o seguinte: nossa vida nós passamos por 3 fases. Uma das fases é a fase dos picos. A gente vai ter um momento da nossa vida que não está lá em cima, tudo vai estar fluindo de forma positiva. A gente vamos estar bem, vamos estar tendo vitória. Isso ele diz assim, essas são a fase dos picos. Tudo maravilhoso. Aí ele diz, mas também tem a fase das planícies. Ele diz, os nossos maiores dias, a maior quantidade de nossos dias, de nossas vidas são assim, fase das planícies. Não acontece nada muito extraordinário, nem muito ruim, nem muito bom. Você apenas está vivendo sua vida. São as planícies. Aí ele diz, mas não esqueça que depois dos picos, depois das planícies, aí vem os dias do vale, no qual nos arrastamos pesadosamente sobre a notícia triste, sobre o sofrimento, sobre uma enfermidade. O pensador diz isso, os dias dos vales. Aí ele conclui dizendo o seguinte: não pense você
que vai passar a sua vida inteira pulando de pico em pico, sem passar pelas planícies e sem ter que enfrentar os vales. Todos nós temos que passar por vales em um momento ou outro da vida. Então a Bíblia diz que havia um vale entre essa batalha, e a pergunta é: vale na Bíblia, quando a Bíblia fala em um vale no qual acontecia uma guerra, ela remete para mim e para você também. Qual é os vales que eu e você enfrentamos esse ano? Dificuldade que nós enfrentamos esse ano. Qual foram os tipos de coisas que você teve que suportar para estar aqui hoje? Qual tipo de vale você enfrentou para estar na presença do Senhor? Este vale, querido, ele pode representar muitas coisas: enfermidade, desespero, quebra de família, no qual durante esse ano a gente viu. Eu estava fazendo uma pesquisa um dia desses, estudando, e não só esse ano, mas esses 3 últimos anos, os pesquisadores descobriram que foi os 3 últimos anos, 3 anos nos quais aconteceu o maior índice de separação de famílias. Nunca se contou tanta separação de casal e de família como nesses 3 últimos anos, principalmente no início da pandemia. Por quê? Porque a família se constituiu, mesmo morando na mesma casa, mas elas viviam vidas separadas. Um ia para um lado e outro ia para o outro. Mas com a pandemia foram forçados a ficarem juntos. E aí foram se descobrindo marido e mulher que um suportava a presença do outro. E por isso a pesquisa mostrou que foi os 3 anos que mais aconteceu separação, quebra de família, foi esses 3 últimos anos. Porque as pessoas não se suportam aos outros. Eu me lembro do pregador Rafael Chá, que deu isso na camisa, e nela dizia o seguinte: vive por te amar. E ele disse que foi pregar na igreja, vestindo essa camisa, e quando chegou, o irmãozinho disse assim: que bonito. Pena que lá em casa não funciona assim. E ele disse: como é que está na sua casa? Aí o cara disse assim: lá em casa está do seguinte jeito: te amo porque é o jeito. E infelizmente é assim que muitas das vezes estamos vivendo as nossas famílias. Mas a Bíblia diz, que no texto que eu acabei de ler, que o povo de Deus foi desafiado a uma batalha. E no verso 4 diz assim: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e meio. Da altura de 6 côvados e meio. Aqui é a história de Golias e Davi e Golias. Vocês sabem quanto é 6 côvados e um palmo? 6 côvados e um palmo. Não é um meio não, fala 6 côvados e um palmo. Quando você vai pesquisar, 6 côvados vai dar 3 metros de altura. Você já viu um homem de 3 metros de altura para ele? Já viu um homem de 3 metros de altura? A Bíblia diz que esse foi o homem que saiu do arraial dos filisteus para desafiar o povo de Deus. Um homem de 3 metros de altura. Um gigante. O verso 5 nos diz o seguinte: trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Quantos quilos dá 5.000 ciclos de bronze? Vocês têm noção do quanto pesa? Quanto que é o peso de 5.000 ciclos de bronze? Eu dei uma pesquisadazinha rápida também, descobri que 5.000 ciclos é o equivalente a 90 quilos. Então a história só para começar é o seguinte: o cara tinha 3 metros de altura. Esse era o tamanho do cara, 3 metros de altura. Eu não vi ainda um homem com 3 metros de altura. E disse que ele trazia um capacete de bronze na cabeça, que não deveria, a Bíblia não diz o peso, mas não deveria ser leve, mas a Bíblia diz o peso do seu jaleco, da sua couraça, que era aproximadamente 90 quilos. Vocês têm noção do que a Bíblia está falando? O homem que ele traz sobre o seu corpo um instrumento, digamos assim, uma armadura que pesa 90 quilos só sobre os ombros. Ele diz 90 quilos. Eu estou pesando hoje 82 quilos. Vou dizer que tinha eu e mais Eliseu aí em cima dele aí. E isso era o que ele ia para a guerra, para ter agilidade para brigar. Vocês imaginam o tamanho desse homem, a força descomunal que esse homem deveria ter. O verso 6 diz o seguinte: trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. Vocês perceberam o que a Bíblia está falando aqui, né? A Bíblia está falando de um homem, mas ela descreve esse homem não apenas como um ser humano normal. A Bíblia está descrevendo esse homem como uma máquina de guerra. Esse homem é um tanque de guerra. Digamos assim que ele é um blindado de guerra, esse homem. A Bíblia está descrevendo um homem, um ser humano, mas a descrição que a Bíblia dá dele é como se esse homem fosse uma máquina de guerra. Ao olhar humano,
esse homem destrutivo aos filisteus, aos israelitas? Um homem de estatura normal vai enfrentar um cara de 3 metros de altura, tão bem equipado desse jeito. A Bíblia está descrevendo aqui, queridos, uma máquina de guerra, um homem extremamente preparado. O verso 7 diz o seguinte: a haste de sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança, a ponta da lança de 600 ciclos de ferro. Diante dele ia o escudeiro. A Bíblia diz que a haste da lança do cara, digamos assim, o pau que ele trazia na mão, era no eixo do tecelão. Quando você vai perceber, pode pesquisar em casa o que é o eixo do tecelão. Irmãos, é um pau enorme. Você entendeu? Ele tinha 13 metros de altura. Imagina que ele devia segurar essa palma aqui. Era assim que ele devia segurar aquela lança. A Bíblia diz que a ponta da lança era de 600 ciclos de ferro. 600 ciclos, quando você vai pesquisar, você tem que dar 6 quilos. 11 quilos, perdão. 600 ciclos de ferro dava 11 quilos nos dias de hoje. Então você imagine você pegar dois saquinhos de arroz com 5 quilos e mais 1 quilo de sal, e você bota a mão e você não consegue segurar. Essa era o peso da ponta da lança do cara. 11 quilos. Imagine que desafio enorme os israelitas tinham. O gigante aqui mencionado, ele tem por nome Golias. A Bíblia diz que ele era um gigante, ele trazia uma armadura fantástica, ele tinha um equipamento fantástico, ele tinha um tamanho fantástico, mas a Bíblia diz o nome dele, sua descrição de onde ele é. Ele é Golias de Gade. Eu pergunto, como se chama os gigantes que nós temos enfrentado diariamente? Como se chama, querido, o gigante que você enfrentou durante todo o ano de 2023? 2022. Eu pensei em alguns gigantes, ao estudar essa mensagem, pensei em alguns gigantes que o povo de Deus vai enfrentar esse ano. E eu imaginei alguns gigantes, por exemplo, enfermidade. Esse gigante, quando chega em nossa vida, quando a enfermidade chega em nossa casa, chega em nossa família, nos deixa, muitas das vezes, de mãos atadas, não é verdade? Porque a gente passa anos e anos, mas depois acontecer na vida dos outros, e nós achamos que vai ser sempre na vida do outro. Você nunca se prepara para acontecer na sua vida. Mas acredite você ou não, uma hora ou outra, o gigante vai se levantar na sua vida. E se você não estiver estruturado, ele vai te derrubar. Domínio próprio. O gigante do domínio próprio, querido, ele parece que ele está agarrado em nossas costas assim, com mãos e pés. Esse é o pior, eu acho que é o pior do gigante. Porque uma coisa é você lidar com o outro, mas outra coisa é você lidar consigo, com seus próprios pensamentos. Porque Paulo diz o seguinte: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu detesto, não quero praticar. O domínio próprio, esse é um gigante terrível. Então, querido, pense você em quais foram os gigantes que você enfrentou durante todo esse ano. Quais foram os gigantes que você teve que enfrentar e como eles se chamam? A Bíblia diz que o gigante que o povo de Israel enfrentou chamava-se Golias de Gade. Guarde esse nome. Qual era o nome dele e de onde ele era? O verso 8 diz assim: parou e clamou às tropas de Israel e disse-lhe: para que saíste e formando-vos em linha de batalha? Não sou eu, filisteu, e vós, servos de Saul, escolhei entre vós um homem que desça contra mim. Ele está dizendo o seguinte: por que vocês estão se arrumando de homem aí formado em posição de briga? Eu não sou um único homem? Querido, você é um homem só, mas você tem 30 metros de altura. Ele está dizendo assim: eu não sou um homem só, escolha entre vocês aí um único homem do exército de Saul, e vamos lutar comigo. Vamos evitar essa mordidão tanta de gente, vamos evitar a briga acontecer. Eu estou aqui e quero que vocês desviem um lugar para cá. Um só contra um. Se eu vencer, vocês serão nossos servos. Se vocês vencerem a gente, nós seremos servos de vocês. O que Golias está propondo aqui, até que está sendo conseguido. Ele está propondo uma batalha representativa.
Não há necessidade dos israelitas entrar no vale, os filisteus do outro lado e se acabarem a fio de espada. Manda um homem só que eu vou dar aqui para nós também. Se eu vencer, vocês estão com a vitória. Se vocês vencerem, agora nós estamos com a vitória. Então é o seguinte, ele propõe uma batalha representativa. Queridos, nós como cristãos, nós representamos Deus aqui nessa terra. Todas as vezes que o gigante nos vence, você está representando a Deus. Todas as vezes que você vence os seus gigantes, você está representando a Deus. Golias, ele propõe aqui uma batalha representativa. Não há necessidade de todo mundo se matar. Se pode resolver entre dois homens. Para que todo mundo se acabar na briga? O verso 9, ele diz o seguinte: se ele puder pelejar contra mim e ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Verso 10: disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejamos. Então, queridos, como eu falei, a batalha aqui ela é representativa. Você como cristão está representando a Deus. Eu me lembro uma das primeiras frases que eu escutei aqui na igreja, quando eu me batizei, Natan sempre dizia isso. Ele dizia o seguinte: que nós somos embaixadores de Cristo aqui nesse mundo do pecado. Embaixadores de Cristo. Aí você vai estudar, você vai pensar, você vai ver o que é a função do embaixador. O que é que o embaixador faz quando ele é mandado de um país para o outro? Qual é a função do embaixador quando ele sai? O embaixador aqui no Brasil, quando ele vai para os Estados Unidos, qual é a função dele como embaixador? Ele tem que representar o seu país naquele país está, não é verdade? Ele tem que dizer com a sua vida, com as suas atitudes, como é que os brasileiros vivem, quais são as regras e as leis que determinam o andamento aqui no Brasil. Nós, como embaixadores de Cristo, devemos mostrar para as pessoas do mundo como é que o cristão deve viver segundo a vontade de Deus. Por isso que a batalha é representativa. Nós, como cristãos, temos que representar a Deus. Queridos, não sei quantos gigantes você enfrentou esse ano, se você enfrentou ou não, como se chamavam os seus gigantes. Eu sei dizer uma coisa a vocês: se o gigante não lhe venceu esse ano, no ano 2022, se ele não lhe venceu daqui quando acabar, não pense você que ele vai desistir. Ele vai se preparar para lhe vencer no ano 2023. Eu estava estudando essa semana, a semana passada, algo e eu achei interessante, e eu aprendi algo muito importante. Até com o diabo nós conseguimos aprender, no ser humano, até com o diabo ele consegue aprender lições importantes. Aí você pergunta: como assim? Claro que sim. Eu pergunto a vocês acham que tem chance de salvação para o diabo? Tem chance de salvação para Satanás? Não. Ele sabe disso? Ele sabe que não há chance nenhuma para ele, porque em Apocalipse diz: desceu até vós cheio de grande glória, porque sabe que pouco tempo lhes resta. Satanás, ele sabe que não tem chance mais para ele. Mas eu pergunto a vocês: Satanás desiste? Ele é perseverante. Ele sabe que não tem solução, ele sabe que não tem jeito mais, mas ele não desiste, ele é perseverante. E muitas das vezes eu e você, como cristãos, estamos desistindo de enfrentar os nossos gigantes. Então, até com o diabo você consegue aprender lições importantes. Eu estava pensando, quando eu estudava esse sermão, eu estava pensando no irmão Celito. Irmão Celito, um dia sai de Tobias Barreto, convidado, porque é uma pessoa muito querida por tanta gente. Irmão, vamos fazer um aniversário aqui na minha casa, você tem que estar. E ele se dá no para cá com a moto e vem para Lagarto. Chega em Lagarto, ficou naquela comemoração, abençoou aquela família. E na volta, chega ali para tirar o povo do tanque, e uma carroça na frente. Ele não viu, se dando em cima da carroça. Volta ele. Andou morrendo. A gente soube disso aqui, para a gente oramos por irmãos ali. O diabo tentou deixar para ver irmãos ali, ele não conseguiu. Irmãos ali superou, disse ainda que o segundo relato daqui, deu testemunho do Deus vivo dele, lá no hospital, mesmo internado, deu testemunho do Deus que recebia. Foi para casa. O Satanás já desistiu de irmãos ali? Não. Depois ele deu uma AVC, ele foi um ataque cardíaco no negócio lá, a gente também soube notícia aqui. Eita, dessa vez ele tomou, parece que não foi. A notícia sobre ele não era muito boa, mas o irmão Zé se levantou mais uma vez. E a proposta dele foi a mesma: se morrer, se viver em Cristo, mas se morrer, morrer em Cristo.
Querido, não importa qual foi o tipo do gigante que você enfrentou esse ano. Se ele não te venceu esse ano, saiba de uma coisa, ele não desiste, ele vai tentar te vencer o ano que vem. Não importa o quão bonzinho você é, você vai ter que enfrentar o gigante. O gigante sempre vai se levantar contra a nossa vida. Sempre vai ter um gigante para se levantar contra a nossa vida. Vamos agora dar um pulinho aí, vamos para o verso 16. Outra lição importante, queridos, que nós temos que entender: há gigantes em nossas vidas, há desafios, há problemas em nossas vidas que nós não conseguimos resolver com uma ou duas orações. Às vezes a gente passa por dificuldade, a gente, por ser cristão, diz: Senhor, eu vou orar e o Senhor vai fazer um milagre, o Senhor vai fazer qualquer coisa aconteça. Mas há gigantes na nossa vida que nós não conseguimos vencer com uma ou duas orações. Eu lembro de Daniel, que a Bíblia diz que Daniel é um livro profético. E a Bíblia diz que por 21 dias Daniel orou a Deus pelo propósito. E parecia que nada ia acontecer. Em profecia, um dia representa um ano. Então a gente pode dizer que esse homem orou 21 anos pelo objetivo que ele tinha. Você imagina o que é 21 anos de oração por uma causa? 21 anos clamando a Deus por um objetivo? Então há gigantes, há desafios em nossas vidas que nós não vamos conseguir vencer em uma oração, em duas orações. Você vai ter que se dedicar e se empenhar muito em orar, em pedir a Deus, submeter à vontade de Deus. E o verso 16 diz o seguinte: chegava-se, pois, o filisteu, pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. A Bíblia diz que aquela afronta de Golias contra o povo de Deus, ela durou 40 dias. 40 dias de manhã e à tarde. Já só aí, esses 40 dias de manhã e à tarde já são 80 vezes que o gigante vinha todos os dias e afrontava o povo de Deus. De manhã ele dizia, chegava de manhã e dizia: e aí, israelitas, separe um homem e vem para a briga comigo. Vocês não são o povo do Deus vivo? Vocês não batem no peito e servem a Deus vivo? Separe um homem e manda para cá. De tarde ele fazia a mesma coisa. Chegava na frente, no meio daquele vale, e dizia: eu estou aqui esperando vocês mandarem um homem para mim. Mande um homem, se ele me vencer, seremos servos de vocês. Agora, se eu vencer ele, vocês me servirão. Queridos, tem gigantes em nossas vidas, vai ter desafios em nossas vidas que você vai orar muito. Você não vai vencer ele com uma oração apenas. Vai ter gigante em sua vida, que muitas das vezes você vai ter que conviver com ele. Eu lembro de Paulo, quando a Bíblia diz que Paulo por 3 vezes orou a Deus pedindo que Deus tirasse, afastasse algo que o incomodava, que ele chama de espinho na carne, mensageiro de Satanás. E ele disse: Senhor, tira de mim. E o Senhor disse: não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então vai ter desafios, vai ter gigantes em sua vida que você vai ter que lutar muito para se livrar dele. Mas vai ter gigante que você vai ter que aprender a conviver com ele. Verso 11 agora, vamos voltar lá para o verso 11. Lembre-se, 40 dias o gigante desafiou o povo de Deus. Voltem para o verso 11. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temiam muito. Ou seja, a Bíblia diz que o povo de Deus, os israelitas, a nação de Deus, a nação separada por Deus, ao ver o gigante clamar a eles temiam e ficavam com medo. Qual é a informação que a Bíblia está me dando aqui? A Bíblia dá para mim e para você aqui, sobre os israelitas, sobre essa batalha. Queridos, a informação que a Bíblia dá é o seguinte: no meio do povo de Israel não havia nenhum matador de gigante. Essa é a informação que a Bíblia nos dá. No meio do povo de Deus, do povo dos israelitas, não havia matador de gigante. E se há uma necessidade que o mundo está hoje, queridos, é de pessoas que se propõem a matar, a vencer os seus gigantes. Mas a Bíblia está dizendo que entre o povo de Deus não havia. Diz que quando ele clamava, esses 40 dias, o povo de Deus se apavorava, Saul e seus homens. Quando você vai ler essa história, você atenta para isso, não há ninguém mais habilitado para enfrentar Golias do que o próprio Saul. Porque quando você vai ler sobre Saul, a Bíblia diz que ele era forte, extremamente forte e mais alto do que todos os seus exércitos. Quando ele ficava à frente do exército, a sua cabeça sobressaía sobre os seus homens. Então não havia ninguém mais preparado que o próprio rei. Além dele ser o líder, dele ser o rei,
alto entre todos. Mas a Bíblia diz que quando o gigante clamava, ele tremia de medo. Então a Bíblia está dando a informação aqui que em Israel não havia nenhum matador de gigante. E se há uma necessidade no mundo que nós vivemos, é de pessoas que se propõem a lutar contra os seus gigantes. Porque o gigante sempre vai estar aí. Eu estou pintando uma fazenda ali, saindo para a garrafa ali naquela depois da ponte que passa mais direita, para logo mais em cima. E eu, conversando com o vaqueiro, relatando para mim as diversas pessoas, ele está lá 6 anos trabalhando na fazenda, dizendo para mim as diversas pessoas que ele já teve que tirar naquela fazenda lá. Porque às vezes a pessoa se joga naquela ponte, morre e não tem condições do resgate descer lá e pegar. Tem que tirar pela fazenda e aí pega ele para arrastar no burro ou em cima de uma carroça. Esse muitas vezes é tão difícil que a carroça não consegue chegar, ele tem que tirar a carroça do burro, descer com o animal, enganchar aquele morto ali no seu animal e subir aquele cadáver até a fazenda. O gigante da depressão. Queridos, você já imaginou o que é isso? Uma pessoa chegar a tal ponto de dizer assim, desistir de tudo, como a Bíblia diz que não tem nada, Deus preparou novos céus, como a lição foi chamada, Deus preparou novos céus e novas terras para nós, novo céu e nova terra, uma nova vida, tem algo maravilhoso para nós. Mas o gigante da depressão é tão forte que chega um momento que alguém diz assim, eu prefiro morrer. Sabe o que é esse tipo de gigante na vida do povo de Deus? A gigante que nós temos que lutar, queridos, para vencer. Ele relatando para mim a história da mocinha que estava embaixo da ponte fazendo uma cerca, que divide os pastos ali, e quando ele estava lá, escutou um vento muito forte. Ele, sem saber o que foi, olhou para cima. Quando ele olhou, escutou um baque no chão. Era uma mocinha de lagarto que tinha se jogado. Ele chegou embaixo todo despedaçado. Ela chegou no meio das árvores ali e já saiu se quebrando toda. Uma pessoa chega ao ponto de desistir da própria vida. Por quê? Em meio a tantas promessas que Deus faz para mim e para você hoje, mas chega um momento na vida da gente que a gente não enxergamos isso de forma tão visível. Chega um momento da vida que a gente é tendencioso a desistir. É isso que a Bíblia está dizendo, que no meio do povo de Deus não havia gigante, matador de gigante. E Deus convida a mim e a você hoje para que eu e você desafie, se coloque na mão de Deus para vencer o seu gigante. Qual é o seu gigante, querido? É a depressão, é o domínio próprio, você não consegue se controlar. Qual é o seu gigante? É dívida que você se endividou demais, você está endividado. Deus convida você hoje para que você se coloque nas mãos dele, para que você vença seu gigante. O seu gigante talvez é porque você trabalha tanto, você luta. E eu me lembro da pregação que ele pregou aqui quarta-feira, e Tati também, pregou no dia da pregação dela, ela falou assim, às vezes a gente somos como as árvores, a gente luta tanto, fazemos o que é certo e não prosperamos. E aí tem pessoas que lutam tão menos, ou quase não lutam nada, mas tem até o que não quer. E nós começamos a pensar, por quê? Será que vale a pena seguir esse Deus? E Satanás ele começa a colocar na minha e na sua mente que não vale a pena servir a Deus. Porque quem não serve a Deus é muito melhor do que a gente. Talvez esse seja o gigante que Satanás tenha colocado em mim e em você, o domínio próprio, você se descontrola. Ao ver você tão fiel, tão justo, não prospera, e ver o ímpio prosperando. Vamos agora a 2 Samuel. Vamos para o livro de 2 Samuel. Segundo Samuel, capítulo 21, do 19 ao 22. Lembre-se do que nós estudamos até aqui. A Bíblia diz que o povo de Deus foi confrontado contra os filisteus. Entre os inimigos de Deus havia um gigante, que desafiou por 40 dias o povo de Deus à briga. E humilhou, e afrontou, e mandou do povo de Deus 40 dias. 2 vezes por dia, 80 vezes já dá. Diz que entre eles não havia nenhum matador de gigante. Não havia ninguém que se dispôs a vencer o gigante. Vamos ler agora o verso 22, capítulo 22, a partir do verso 21. Verso 19, perdão. 21, 19, irmão, obrigado. 21, 19. Que diz o seguinte: houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. Elanã, filho de Jai, Orige e Belemita, feriu Golias, o geteu, cuja lança tinha a haste como de um eixo de tecelão.
Aqui está dizendo que esse rapaz ele venceu quem? Golias. Mas esse Golias ele é de onde? Ele é de Gog. O Golias que nós escolhemos no começo, ele é de onde? De Gat. Então, lembre, aqui já é outro Golias, não é o mesmo Golias, está falando de Golias diferente. O verso 20 diz o seguinte: houve ainda outra peleja. Esta foi em Gabe, onde estava um homem de grande estatura, que tinha em cada mão e em cada pé 6 dedos, 24 ao todo. Também este descendia dos gigantes. Quando ele injuriava a Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes quatro nasceram dos gigantes em Gade e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus homens. No começo nós temos a história de um gigante que afrontou um exército durante 40 dias, de manhã e à tarde. E o povo de Deus não tiveram isso. Tremiam de medo. Aqui nós temos na história agora de um pequeno grupo de homens que venceram 4 gigantes. Vocês já pensaram por que Davi pegou 5 pedras em vez de uma, só era um gigante? Por que ele pegou 5? Porque a Bíblia diz, não era só Golias de Gat, tinha Golias de Gog e tinha esses outros gigantes, eram 4 gigantes. Davi pegou uma para enfrentar Golias, mas comecei dizendo, essa daqui é para você, e essa outra 4 é para seus irmãos, se eles virem, estou pronto para receber. Então, queridos, por mais que você vença o seu gigante hoje, amanhã vai se levantar outro contra você. Não pense porque você venceu o gigante hoje, esse é o seu problema não. Satanás, ele vai preparar outro gigante para desafiar você amanhã. A Bíblia falou no começo que um exército inteiro, os israelitas, estava no monte, e um único homem desafiou 40 dias, de manhã e à tarde, e não houve nenhum matador de gigante. Aqui está falando do pequeno número de homens que mataram 4 gigantes, que destruíram 4 gigantes. Qual é a diferença, queridos? Qual é a diferença entre essas duas pelejas? Esse pequeno número de homens que venceram 4 gigantes e aquele grande exército que não venceram o gigante Golias. Qual é a diferença? O que é que tem diferencial entre esses homens? Quantos homens Davi tinha? Vocês acham? A Bíblia diz com exatidão quantos homens Davi tinha em seu domínio, sob seu convívio? Quantos homens obedeciam às ordens de Davi? Quantos homens ele tinha quando ele saía à peleja? Quantos homens ele tinha com ele? A Bíblia diz que Davi ele tinha 400 homens. 400 homens. Eu quero a ajuda de vocês aqui agora. Na opinião de vocês, o que é que um homem tem que ter? Uma mulher de Deus tem que ter para... Qual é a característica do matador de gigante? Como é que você identifica um matador de gigante? A gente leu as características de Golias de Gat, que agora a Bíblia fala no começo. Um homem forte, afrontoso, um homem extremamente arrogante. Você acha que um homem para destruir esse gigante tem que ter quais características tem que ter para vencer esse gigante? Eu quero que vocês agora vão perguntar a vocês mesmos. O que é que você acha, matador? Como tem que ter para vencer o gigante? Como é que tem que ser um matador de gigante, na sua opinião? Tem que ser forte e corajoso. Irmão, na sua opinião, o que é que tem que ter um matador de gigante? Agilidade. Vicente, para você, como é que tem que ser um matador de gigante? Destemido, muito bem. Gilvan, para você, o que é um matador de gigante? Como ele tem que ser? Tem que ser outro gigante. Tem que ser outro gigante. Erinaldo. E aí? Você é pequenininho, se matar um gigante, você tem que ter o quê? Hein? Ter a mesma coragem que... Como é que... Coragem. Como é a história que... O que é que... A história que tem que... Ninguém não está entendendo.
Então, vocês falaram, as características do matador gigante tem que ser forte, corajoso, destemido. Fala assim, vamos ver como era as características que a Bíblia dá para os homens de Davi, que a Bíblia diz, ao capítulo aqui, olha, os homens de Davi eram matadores de gigantes. A Bíblia diz, a gente acabou de ler, que Davi com seus 400 homens, eles foram à peleja e mataram 4 gigantes. Vocês disseram que para ser matador tem que ser forte, destemido, corajoso. Então vamos ver como eram esses homens. Só uma pinceladinha, durante toda a Bíblia, toda a história da Bíblia, Deus nos convida a nos fazer relacionamento, a nos relacionar com as pessoas. Mas o convite de Deus é o seguinte: estreite seus relacionamentos. Deus quer que você tenha amizade com todo mundo, mas que você afine seus relacionamentos. Lembre, Jesus Cristo, quando andou na terra, andou com multidões. Separou 70 para trabalhar, no qual chamou de apóstolos, né? Discípulos. Desses discípulos, ele separou 12 para chamar de apóstolos. Desses 12, ele chamou 3 para serem amigos íntimos: Pedro, Tiago e João. Então Deus quer que você tenha um relacionamento, vai estreitando seu relacionamento. A Bíblia diz que Davi tinha 400 homens. Mas quando você lê a história desses homens, diz que tinha 37 desses homens que eram amigos, que comiam a mesa junto com Davi. Desses 400, tinha 37 que sentavam à mesa com Davi, que partilhavam do pão com ele, porque ele tinha maior afinidade. A história de alguns desses homens diz o seguinte: que em uma tarde estavam pelejando, e um dos homens de Davi, o povo de Deus estava perto da peleja, estava perto da guerra. Diz que um desses homens, que a tarde ia chegar, e assim que a tarde chegasse, a guerra tinha que se parar. Ninguém lutava à noite, a guerra tinha que parar. Diz que um desses homens, ele desembainhou a espada na cintura e disse o seguinte: vou lutar por Davi e por Deus. E diz a história que esse homem lutou, e naquela tarde ele matou 800 homens. Diz que quando a peleja teve que encerrar, porque era de noite, diz que ele sacudia a mão assim e a espada não caía, porque tinha entrado na carne dele. Esse era o tipo de homem que Davi tinha em seu exército. Homem valente. Outra história diz que Davi, um dia estava conversando consigo mesmo, disse: eu estou com uma sede, eu queria beber água. Mas não queria dessa água, eu queria do poço de Belém. Disse que tinha 3 de seus homens que estavam ali encostados e pensaram: disse, pô, eu queria beber água. O outro falou: vamos lá buscar. O terceiro disse: você é doido, ele quer água do poço de Belém, na tosse dos teus. O primeiro disse: louco, e daí? Vamos lá. Os 3 se arrumaram e foram lá em Belém, no poço de Belém, estava novamente filisteiro, o arraial filisteiro. E chegaram lá, encheram a vasilha d'água, mataram o que teve que matar e vieram embora para a vasilha d'água para o rei. Quando eles chegaram, deram água para Davi, disse: está aqui, rei, a sua água. Disse que Davi disse o seguinte: que água é essa? É lá do poço de Belém. Aí disse: Davi disse: como você está lá? Se dá o provavelmente filisteiro está lá. Diz que ele disse que assim, ele recebe assim, mas foi lá. Quem não entrou na briga ficou por lá, e quem entrou está louco. Mas a sua água está aqui. Era esse tipo de homem que Davi tinha sobre o seu exército, sobre o seu comando, sobre sua parceria. Homens valentes. A Bíblia diz que quando ele deu essa água a Davi, que contaram a história que tinham feito, diz que Davi disse assim: eu bebi essa água? Jamais. Diz que ele derramou a água. Disse: eu não vou beber essa água, essa água está manchada de sangue. Mas eu louvo a Deus pela fidelidade dos homens que eu tenho comigo. Queridos, então a Bíblia diz, vocês falaram que para ser um matador gigante tem que ser forte, destemido, corajoso. Vamos ler o que a Bíblia, como é a descrição que a Bíblia dá sobre os homens de Davi, que eram matadores de gigante. Os homens de Saul não eram matadores de gigante, mas os homens de Davi eles eram matadores de gigante. Vamos ler a descrição que a Bíblia dá. 1 Samuel 22 agora. Volta lá para 1 Samuel, capítulo 22. Vamos saber qual eram as características desses homens que Davi tinha, que eram matadores de gigante. Amém? Amém. 1 Samuel 22, verso 2. Eu vou pedir aí que Natan leia na versão dele, quem está com a versão da Bíblia vira, né, Natan? Está normal? Quem está com a versão da Bíblia aí? Nossa, mas já tem, né? Lê aí, por favor. Sim, a partir do verso 2, só o 2. 22, verso 2. Logo começaram a chegar pessoas adultas, Leal. E todos os homens que estavam em dificuldades ou com dúvidas ou insatisfeitos também foram. E Davi se tornou chefe deles. Havia com ele mais ou menos 400 homens. Qual é a descrição que está deu aí sobre os homens dos 400 homens de Davi? Como era que eles eram? Eles eram valentes. Na minha versão,
que é um pouco diferente, diz o seguinte: ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado, todo homem amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Vocês disseram que para ser matador de gigante tem que ser forte, destemido, valente, corajoso. Mas a Bíblia diz que os homens que estavam com Davi, que eram matadores de gigante como ele era, amargurados, endividados, de coração triste, entristecidos, amargurados de espírito, depressivo. Era assim as pessoas, os 400 homens de Davi, que eram matadores de gigante. Eu vou dizer uma coisa para vocês, queridos. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Porque para vencer o seu gigante, você não precisa ser um super-herói. Você pode ser quem você é. Se você se colocar nas mãos de Deus, Deus fará de você um matador de gigante. Se você se coloca, porque se para matar gigante, você tem que ter as características que vocês deram, eu vou dizer para você, eu estaria perdido. Porque eu não sou forte, eu não sou corajoso, eu não sou tão destemido. Porque a gente cresceu na muita roça, lá no mar, então, louvado seja Deus, porque Deus é assim, para fazer de você um matador de gigante, que é como você é. Eu não preciso que você mude, que você fique forte. Eu quero fazer de você um matador de gigante como você é. Você está depressivo? Eu vou fazer de você um matador de gigante. Você está amargurado de espírito? Eu vou fazer de você um matador de gigante. Agora você tem que se colocar no nome de Deus. Essa história, quando você vai ler o contexto, diz que Davi vinha fugindo de Saul. Davi também estava fugindo de Saul. E diz que ele passou de uma mata, escutou um chororô, um reboliço lá na mata, e ele decidiu ver o que era aquilo. E quando ele chegou lá na mata, viu esses 400 homens fugitivos, perseguidos pelo rei. E disse que ele perguntou o que está acontecendo. Eles disseram assim: rapaz, nós estamos fugitivos do rei, ele está querendo matar, nós estamos com medo. Nós deixamos para trás filho, mulher, tudo, se nós voltarmos, morre. A Bíblia diz que Davi apresentou o Deus que ele seguia para esses 400 homens. Por isso que no final do verso a seguir, ele se tornou o chefe deles. Davi apresentou o Deus que ele seguia para esses homens. Queridos, você e eu, nós podemos ser uma influência positiva para aqueles que nos servem. Lembre que esses 400 homens amargurados, espírito abatido, medrosos, a descrição que a Bíblia deu aí, aparentemente não tinha solução. Mas Davi os encontrou e apresentou para eles o Deus que eles serviam. E juntos esses homens passaram a ser matadores de gigantes. Você e eu podemos ser uma influência positiva para aqueles que nos servem. Você e eu podemos ser uma influência positiva para pessoas que estão sofrendo depressão na sua casa, ao redor da sua casa, pessoas do seu convívio, pessoas que estão amarguradas, que não olham para a própria vida e não vê mais solução. Você e eu podemos ser uma influência positiva. Apresente o Deus que você serve para essas pessoas. Amém? Amém. Capítulo 16 de 1 Samuel, agora vamos para o capítulo 16. Capítulo 16, verso 11. Então, a pergunta continua assim: qual é a diferença do matador de gigante para o não matador de gigante? Vocês já perceberam que não é a força, não é o poder que você acha que muitas vezes a gente confia em nós mesmos. Eu sou forte, eu sou poderoso, eu conheço muito da Bíblia. Não é o seu conhecimento, não é a sua força, isso não faz diferença nenhuma. Porque os homens que tinham escudo e espada na mão estavam tremendo diante de um gigante só. Os que não tinham nada disso, amargurados, entristecidos, venceram 4 gigantes. Então você já percebeu que não é a força, não é o que você sabe fazer que faz você um matador de gigante. O que é que diferencia um matador de gigante do não matador de gigante? Capítulo 16, verso 11. 16, verso 11, diz o seguinte: 11 e 12. Diz o seguinte: perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse pois Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez-o entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge, pois é este que eu escolhi. Pois este é ele. Ou seja, a Bíblia diz que
agora manda Samuel ungir. Como era ele? Diz que ele era ruivo, de boa aparência. Aqui está falando do chamado que Deus fez para Davi. Se você vai ler a história, diz que quando Samuel ele entrou na casa de Jessé, e Jessé fez passar por debaixo do bordão de Samuel 7 filhos que ele tinha ali. Seus 7 filhos. E diz que o primeiro é Eliabe. A Bíblia diz que quando Eliabe se apresentou a Samuel, Samuel disse: com certeza está diante de mim o escolhido do Senhor. E Deus disse: não atente para a sua aparência, porque eu o rejeitei. Porque o homem, Deus não vê como vê o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Então, queridos, o que faz a diferença entre um matador de gigante e um não matador de gigante é um coração temente a Deus. A Bíblia diz que Samuel disse: com certeza está diante de mim o Espírito do Senhor. Por quê? Porque Samuel estava, apesar de ser o homem de Deus, ele estava escolhendo um novo rei pelas características do antigo rei. Porque quando você vai ler a história sobre Saul, o chamado de Saul, quando Saul se tornou rei, Saul não queria ser rei. Saul estava buscando a juventude de Israel no pai. Ele chegou ali em Israel e o povo de Deus, que até então era governado por Deus, mas que observava as nações vizinhas que tinham um rei, eles queriam ter um rei. Eles não queriam mais que Deus o governasse, ele queria ser governado por um homem. E ele disse: se todo mundo tem um rei, eles têm um rei também. Ele disse que quando Saul chegou ali, ele se apresentou por ali, ele disse: esse é o nosso rei, eles queremos esse homem como nosso rei. Aí as características de Saul eram o quê? Eles queriam Saul era um homem forte, bonito e alto. Um homem forte, bonito e alto. Quando Samuel chega na casa de Jessé, que Eliabe entra, a Bíblia diz que Samuel diz assim: com certeza é este o homem de Deus, o homem que o Senhor escolheu, porque ele tinha as características de Saul tinha. Quando você vai continuar na história, diz que Eliabe era um homem forte, bonito e habilidoso. Por isso que Samuel pensa que é Eliabe, porque ele julga o homem de Deus pela aparência. E Deus disse: não é esse, porque vocês veem o exterior, mas Deus vê o coração. Se a diferença está no coração, como é que tem que ser o coração do matador de gigante? Como é que tem que ser a diferença? Como é que tem que ser o coração do homem que mata gigante? Da mulher que desafia gigantes. Verso 7. 1 Samuel, verso 7. 16, 7, sim. Perdão aí, 16, 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor. Primeiro, para mostrar para vocês, né? Deus olha para você e não vê como eu te vejo. Talvez eu olhe para você e veja que está por fora, eu vejo seu defeito, eu vejo a sua roupa, eu vejo seu sapato, mas assim, eu não sou como você vê o exterior, eu vejo o coração. É como Deus traz a informação é o seguinte: olha Samuel, vocês, homens, quando vocês se reúnem com missão, vai escolher vai escolher quem vai estar à frente do exército, vai escolher quem vai estar à frente da casa, vocês escolhem aquele que destaca, aquele que fala mais bonito, aquele que prega melhor. Você deixa de olhar para o coração e eu olho para o coração. Eu não sou como vocês, eu não vejo o exterior, eu vejo o interior. Eu pergunto a vocês, a Bíblia diz que, o que foi que a Bíblia diz sobre o chamado Davi? A Bíblia diz que Samuel diz assim: você vai ser o rei de Israel. Foi assim que a Bíblia disse? Samuel, quando viu, disse assim: você vai ser o rei de Israel. Vocês conhecem a história? O que Samuel disse? Você vai ser o próximo rei de Israel. Davi sabia que depois de Saul, era ele, não ia ser outro. Por isso, querido, eu disse na lição secada, nos tempos passados, era costume quando um rei liderava, e ali tinha os próximos na linhagem para liderar, era costume alguém chegar e tentar matar o rei que estava no poder, para chegar no lugar dele, para conseguir aquele poder mais rápido. Porque o rei que está no lugar morrendo, eu sou o próximo, vou. Mas a Bíblia diz que Davi não. Davi sabia que ele seria rei um dia, mas não era aquele dia ainda. Deus disse: você vai ser o próximo, não é agora, mas o próximo será você. E Davi tinha um coração paciente e unido, ele soube esperar. Você no lugar de Davi, sabendo que ia ser, digamos que o Senhor apareça para você hoje, e diga: olha, o próximo presidente da República não vai ser Lula, vai ser você. O que você faria? Você sabia que era Deus que estava te falando. Deus falou que isso foi Deus. Deus não mente, Deus não falha as suas promessas. Se Deus disser para você que você vai ser o próximo presidente da República, o que você faria? Eu aceitaria. Aceitaria. Também tem um espírito político assim. Viu? Então, o que você faria se você soubesse que você ia ser o próximo presidente da República?
Talvez se Deus falasse, talvez eu, sei lá, fosse ajuntar meus poucos recursos que eu tivesse ali e fosse comprar logo um terno bom, não é verdade? O presidente da República que está bem, ele esteve. Talvez eu e você no lugar de Davi pensasse, bom, já que eu vou ser o novo rei, eu vou logo para o shopping escolher o modelo da minha coroa. Vou escolher a minha capa, porque eu sou rei, então diante dela tem que estar bem apresentado, não é verdade? Mas não é assim que Davi faz. Davi não fez isso. Verso 19. Verso 19 foi do capítulo 16. Ainda dá uma olhada aí, por favor. Não, 16 e 19. Saúl enviou mensageiros a Jessé dizendo: envia-te Davi, teu filho, que está na Queridos, essa descendente de Manuel aqui que a gente acabou de ler, isso aconteceu antes ou depois da unção de Davi? Depois. Então a pergunta é, sabendo que ia ser rei de Israel, o que Davi fez? Davi ele foi para o shopping comprar uma roupa nova. Davi ele foi se engrandecer. Onde Davi foi? Ele foi para as suas ovelhas. Davi ele não fugiu da responsabilidade que ele ainda tinha, mesmo sabendo que ele seria o próximo. Ele não abandonou seu compromisso como pastor de ovelhas. Isso eu vou ser rei, mas ainda não sou. Enquanto eu não sou rei, eu vou continuar assumindo meus compromissos como pastor de ovelhas. Queridos, Davi, como sendo um homem escolhido por Deus para reinar, se ele tivesse que provar, talvez para receber naquele momento: Pai, agora você rei, se ouviu o profeta que você honrou no novo rei, eu não quero mais pastorear ovelhas. Eu agora quero cuidar das minhas mãos, e quando chegar lá, eu quero estar com as mãos afinadas, eu quero estar com a pele limpa. Eu não quero mais saber se não vai trabalhar. E talvez, respeitando a vontade de Deus, e o pedido do filho, você teria tido isso. Mas Davi não, Davi, coração, o perguntei como tem que ser o coração do matador de gigantes. A diferença está no coração. Como é que tem que ser o coração? O coração do matador de gigantes, ele é humilde, querido. Mesmo sabendo que ia reinar sobre Israel, Davi foi para o seu rebanho. Humildade. Por que Davi ia para o rebanho? Ele estava esses dias, Saúl disse assim, enviou um mensageiro que disse assim: manda teu filho Davi, aquele que está com as ovelhas. Diz a história que Saúl era possesso por demônios. Os demônios chegavam na vida de Saúl a tribular. E disse que de costume, ele tinha costume de quando estava tribulado, ele escutar uma boa música, ouvir um bom louvor. Ele disse que ele conhecia a fama de Davi, que Davi era um artista extraordinário. Quando ele estava tribulado, ele dizia: manda Davi vir para acabar. Vocês acham, se como músico do rei, Davi tivesse ido no quarto de Saúl, no palácio, não tinha nada não? A seu músico, no quarto de palácio, não tinha nada, não tinha nada. Claro que tinha. Mas Davi, todos os dias, ele ia soltar para o rebanho do pai, levava para o pasto, deixava o rebanho em segurança, ia para o palácio trocar a arma para o rei. Saía do palácio e vinha para casa para acertar suas ovelhas. Porque Davi sabia que enquanto ele não fosse rei, o compromisso dele era as ovelhas dele. Humildade. Um matador de gigante tem um coração humilde. Como se faz para ter um coração humilde? É se agradecendo por aquilo que você faz? É porque você cantou melhor do que o teu irmão aqui na igreja. No dia que você cantou melhor do que o cantor ontem, você se sente melhor? Como é que faz para desenvolver um coração humilde? O que é que precisamos fazer para ter um coração humilde? Eu e você só vamos ter um coração mais humilde quando nós estivermos ainda mais próximo de Deus. Por que Davi foi para as ovelhas? Porque era nas ovelhas, era no pasto, no rebanho, e Davi se aproximava de Deus. Enquanto ele estava no seu rebanho, ele estava clamando a Deus sabedoria. Lembra da história que ele estava no pasto e chegou um animal para atacar as ovelhas dele? Que animal foi que chegou ali para atacar as ovelhas dele? Era um leão ou era um urso? Era um leão ou um urso? Lembra-se que a Bíblia diz que Davi estava no pasto, cuidando suas ovelhas, e o maçadinho ali, o animal chegou para pegar suas ovelhas. Queridos, pense nessa história como um matador de gigante, um homem que tem um coração de matador de gigante. Não era um urso, nem era um leão, era um gatinho, queridos. Porque para um homem de Deus, lembre-se, Davi, quando um homem de Deus, ele não viu o desafio como ele é, ele viu o desafio como Deus sempre viu. Naquele momento, Davi não viu um leão nem um urso, ele viu um gatinho, porque ele via com um olhar de matador de gigante. Por que todo Israel, todo o exército de Saúl tremia lá no vale, e Saúl chegou, e Davi chegou e não tremeu diante de Golias? Que afronta desse menino, um exército inteiro armado e preparado, tremia diante do gigante 40 dias, mas aquele menino não tremeu. Por quê? Porque vocês acham que Davi enxergou o gigante como um gigante? Ele enxergou aquele gigante como um anão, porque o plano de fundo para
Davi era o gigante do universo, era o Deus de Israel. O plano de fundo para Davi naquele momento não era o gigante, era o Deus de Israel. Você já viu um foco excêntrico? Sabe o que é um foco excêntrico? É um avião, né? Eu estava pesquisando ele. O foco excêntrico tem 36 metros de comprimento. Enorme, na verdade. Acho que até maior do que essa igreja. Maior, assim, 36 metros não. Maior do que essa igreja. Enorme. Você aperta o foco excêntrico, você fica uma criança, um nada, um formilinha. Você já viu um foco excêntrico voando sobre as nuvens do céu? Já viu um avião passar no céu? Que tamanho é um avião a 5 mil pés de altura no céu? Como é que você vê ele ficar de baixo? Você vê ele pequenininho que você pega no céu. Por que você vê ele assim? Porque o plano de fundo é esse universo inteiro. O que está por trás daquele avião, você não enxerga agora o avião apenas, você vê o universo inteiro. Era assim que Davi viu Golias naquele momento. Ele viu um anão, porque por trás de Davi, de Golias, ele viu o Deus que ele servia. É assim que eu e você temos que olhar para os nossos gigantes que vão se levantar contra mim e contra você em 2023. O gigante vai se levantar, mas você olhe para ele não como um gigante, mas olhe como um anão, porque por trás de você e à sua frente, ao seu redor, está o Deus de Israel. Amém. O Deus que é maior do que qualquer desafio. Verso 15. Davi, porém, ia e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Ou seja, como eu falei, o coração do gigante, do matador de gigante, ele é humilde, mesmo sabendo que vai reinar, mas ele é paciente. Por que ele voltava todo dia para as suas ovelhas? Por que ele não soltava e deixava as ovelhas lá sem sozinhas? Porque eles, como vocês sabem, ovelhas, ele é um animal que precisa de muito cuidado. Eu estou estou na fazenda ali e eu vejo toda tarde o vaqueiro, de manhã o vaqueiro vai lá e solta as ovelhas para o porteiro, as ovelhas e as cabras saem do pátio. Quando é 4 horas, as cabras já estão ao redor do curral por ali, pastando ao redor. Mas a toda tardezinha, 4h30, aquele rapaz ele pega aquele animal e vai buscar as ovelhas. Ele, se eu não for buscar, elas dormem no meio do pátio, não vem para cá. Davi sabia que o compromisso dele naquele momento era com o seu rebanho, não era com o rei ainda. 17, verso 26. Capítulo 17, verso 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão aquele homem que ferir este filisteu, que tirar afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar assim o exército de Deus vivo? Esse é o único verso na Bíblia que você não vê Golias sendo chamado de gigante. Como é que Davi chama Golias aqui? Incircunciso filisteu. Naquele tempo bíblico, o homem ser chamado de incircunciso é como você chama um homem de moleque hoje em dia. Quer deixar um homem raivado, irado, chama ele de moleque. Para o povo de Israel, para o povo de Deus, os filisteus não, mas para o povo de Israel, ser chamado, ser tratado de incircunciso era uma afronta para eles. Era como se Davi dissesse assim: quem é esse moleque que vai afrontar o exército de Deus vivo? É o único verso na Bíblia que a gente vê Golias não sendo tratado como um gigante, mas sendo tratado como uma pessoa normal, com desprezo, não com medo. Verso 28, 27, vamos ler o 27 e 28. O 27 é o seguinte: E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira contra Davi e disse: Por que desceste até aqui? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua malícia, e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Eliabe disse para Davi: Davi, eu bem conheço a tua presunção, eu conheço você, Davi. Não conhece não, porque se Eliabe conhecesse um tantinho assim de Davi, há 40 dias atrás ele teria enfrentado o gigante. Você está assistindo? Ele não teria medo do gigante.
Lembre-se, querido, vou dizer a você mais uma vez. Não importa qual gigante você fizer esse ano. Parabéns para vocês. Parabéns e Deus seja louvado, porque esse ano vocês venceram o gigante de vocês. E vocês estão aqui como prova viva disso. Não importa qual for o gigante. Se prepare. Porque Satanás vai matar os gigantes para vocês. Só o jeito que você venceu os gigantes. A diferença do matador de gigante para o matador de gigante não está na sua força, não está na sua sabedoria, está no seu coração. Lembre que Deus disse, o que o Senhor falou a Samuel. Não olhe para a sua aparência, porque eu rejeitei. O homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. E o coração do matador de gigante, ele não se engrandece por aquilo que ele faz, o que ele sabe fazer. O coração do matador de gigante, ele é humilde. Que eu e você, durante todo esse ano, que vai se iniciar, possamos ser humildes e sensíveis à palavra de nosso Deus. Amém. Eu vou convidar o irmão nosso aqui à frente, ele vai cantar um louvor especial, e que vocês possam meditar na letra dessa música. Eu vou querer que ele venha, Natan, você pode ajudar, eu quero que você senta aquele, eu não sei até o nome, mas só quero assim, fique impressionado ao pensar. Não sei nem o nome da música, mas eu só quero que eles cantem esse louvor, que vocês meditem na letra dessa música, que vocês reflitam no convite de Deus para as suas vidas, e que conforme eles vão cantando, vocês fiquem de pé e louve a Deus, agradeça a Deus pela sua vida, por você esse ano ter se tornado um matador de gigante. Amém? Amém.